Seja bem-vindo a mais um programa Gente de Fé. Neste programa você vai fazer uma experiência de visitar as suas emoções. Emoções que por vezes podem nos dar rasteiras. Mesmo homens e mulheres de fé podem ser surpreendidos pelas suas emoções, por não saber nomeá-las. Identificar isso na nossa vida faz toda a diferença. Nós vamos mergulhar hoje na vida do José Everton. Seja bem-vindo, José Everton, ao programa Gente de Fé. Muito obrigado pelo convite. Para mim é uma alegria poder estar aqui, né? Partilhar um pouquinho da vida com vocês. Espero que de alguma forma isso edifique as pessoas que estão nos ouvindo. E eu creio em Deus que de fato a gente alcançará esse efeito, esse objetivo. Exatamente. Ô José Everton, você viveu inúmeras realidades, né? Uhum. Mas a gente pode começar um pouquinho daquilo que marcou um pouco a sua história na adolescência. Pode ser? Sim. Você já contou a sua história para alguém antes? Algumas vezes. Algumas vezes. Algumas vezes. Muito bem. Então não é a primeira vez. Não é não. Cada vez que a gente conta é uma experiência diferente. Exato. Né? O espírito vai atualizando. Mas de forma muito breve, né? Eu sou hoje casado, pai de três meninos, casado com a Carol. Tenho 35 anos e a minha vida ela começa no interior do Pernambuco. Quando tinha 2 anos de idade, a minha família migra para São Paulo. Eu cheguei em São Paulo com 2 anos, então por isso vocês vão perceber o sotaque aqui, tá no sangue. E ali, onde hoje moro, foi onde cresci. Eu nunca saí do mesmo lugar, né? Um bairro ali de Guarulhos. Então você se casa também e permanece no mesmo bairro? No mesmo bairro. Uhum. Me criei e estou lá até hoje. E sou filho de uma família denominalmente católica. Uhum. Né? Meus pais praticam, de fato, a fé, aquela fé que é característica de uma piedade popular. Sim. Principalmente do interior, do Nordeste, assim. Então, tinha uma prática de fé, uma fé autêntica, porém sem muito aprofundamento teológico. Então, abraçavam aquilo que aprenderam dos seus pais e avós e passaram, consequentemente, para nós. Então, eu não posso dizer que eu não tinha conhecimento nenhum de Deus, porque tinha desse modo, ainda que não tivesse convicção da fé que os meus pais professavam. E assim eu cresci. E vocês são quantos irmãos? Somos 5 irmãos. 5. E você é qual? Número 4. Você é o quarto, quase o caçula. Quase caçula. Tô encostado lá nele. Bem encostado mesmo, é 1 ano e pouco de diferença só. E, assim, é interessante ter falado disso porque a vida dele tem muito a ver com a minha, então tem uma ligação muito forte. Novo. Porque os 3 mais velhos, ele meio que deram uma distanciada de mim e do meu irmão mais novo. Qual é a distância? Eita, eu não vou conseguir lembrar a idade de todos agora, do mas... que veio antes de você para você? Uns 3 anos. 3. E do seu para você, para o caçula? 1 ano e alguns meses. Bem próximo ali. Então, assim, a gente parecia gêmeos. Então, a gente tinha uma ligação muito forte. E aí, a gente cresceu nessa família ali. Meus pais ativos na paróquia e tal. Desenvolvia serviços nas pastorais. E levavam-nos à igreja por costume. E a gente começou a ir. Só que, conforme foi chegando a adolescência, a gente foi conquistando algum certo tipo de autonomia, a gente foi fazendo a opção de não ir mais. Tanto é que eu entrei no Crisma diversas vezes, nunca concluí e ficou por isso mesmo. Fui concluir depois de velho já, no Crisma. Só que desde a minha infância, eu vivia algo interior, mas não sabia identificar o que era. O que seria esse algo interior que tinha? Eram inquietações de inadequação com a existência. Uhum. E os primeiros sintomas disso apareceram talvez quando eu tinha 8 anos, 8 para 9 anos. E quando eu relatava isso para minha mãe, justamente, como eu falei, a gente é uma família muito simples, minha mãe não sabia e não tinha recurso também para entender o que poderia estar acontecendo. Então, ela chutava que sempre fosse alguma coisa física. Ela falava: "O que você está sentindo, filho?" Um aperto, eu falava. Uhum. Tocava aqui. Aí ela levava como se fosse uma dor, tivesse tido uma pancada, alguma coisa nesse sentido. E a gente nunca chegou a uma conclusão do que era. Que hoje você entende que era emocional. Isso.
Começou aos 8 anos. 8 anos, eu já tinha essas crises. Vinham crises muito fortes, ficava uma temporada daquela crise muito forte. E O que você diz que seria a crise, assim? vamos lá. Por exemplo, começou com toques. Ah, Então, eu estava andando por algum lugar e eu tocava em algum objeto. Por exemplo, toquei nessa mesa que está aqui. E aquilo entrava na minha mente e ficava assim, só você da sua família ou do seu ciclo mais próximo tocou nisso. aham. E aquilo começava a me causar angústia. Aí por que eu falei da minha ligação com meu irmão? Porque ele era o meu ponto de âncora. Se ele tocasse, então aquilo me tranquilizava o coração. Então eu tinha que levar ele a determinado lugar, o objeto que eu tinha tocado, E fazer ele tocar. fazer ele tocar. No começo ele estranhava, mas fazia. Que era tranquilo. E Só que, você explicava pra ele. não, só falava, preciso Não. que você toque. E ele tocava. Tocava. Aí isso foi se agravando, assim. Chega a ser engraçado, mas era muito sério. É sério? É. Porque depois foi indo para as palavras. Então eu falava alguma coisa e aquilo me tirava o sossego, achando que alguém da minha confiança, do ciclo mais próximo, precisava falar também. Aí eu pedia para ele falar. E enquanto isso não acontecia, o que você sentia? Começava a chorar, me desesperava. Tinha vezes que ele, inclusive, se colocava resistente a fazer, porque uma hora vai enchendo o saco, né? É. Não aguenta mais. Aí eu começava a chorar, desesperado. Aí ele via o meu desespero e ele ia lá e fazia. Olha. E assim, só que muitas dessas coisas a gente vivia entre nós dois, eu não levava para meus pais. Então foi muito tempo entre eu e ele. Falei assim, meus pais nunca vão entender isso. Nem eu Isso entendia. é um toque mesmo, né? Era muito forte, sim. Aí então eu chegava num ambiente como esse aqui, pra mim isso aqui era uma loucura, porque não sei se o pessoal de casa vai conseguir identificar. Então a gente tem um cenário aqui que é de madeira, e da madeira tem diversas ranhuras, formas e tal. E eu começava a observar centímetro por centímetro, por exemplo, de uma coluna dessa de madeira, e eu tinha que sair, eu só conseguia sair desse ambiente quando eu tivesse a convicção de que eu tinha prestado atenção em tudo que tinha. Uhum. E aí o que eu fazia? Eu recorria a ele para ele ver comigo, para me ver sozinho. Só que na cabeça dele não fazia sentido. É. E assim, era uma tortura para mim quando ele não fazia, e era uma tortura para ele ter que fazer sem entender por que ele estava fazendo. Isso durou quanto tempo? Há muito tempo. É, Porque como eu falei, isso eram os picos das crises. isso. Aí eu ficava, sei lá, 2 meses intenso nisso. Aí, por algum motivo, eu tinha um alívio e passava. Aí se ela ficava um tempo sem ter, vinha de novo. E fui ao médico diversas vezes, mas nunca fui procurar um atendimento psicológico, psiquiátrico, nada. Porque Sim. minha mãe não tinha noção do que podia estar acontecendo. Enfim. Aí, quando foi chegando ali na fase dos 14, 15 anos, assim, adolescência, essa transição, eu lembro que foi uma das piores crises. Porque aí começou a desencadear fobia social, eu não sabia, mas desencadeou um transtorno de ansiedade muito grande. Só que assim, eu tô denominando agora. Na ocasião eu não sabia o que era. É. Na minha cabeça, quando eu já tinha 15 anos, que já entendi um pouco mais das coisas, eu só achava que era uma educação com o mundo. Não fazia nada, dava sentido ao mundo pra mim. Então eu Olha, tentava... já tinha 7 anos esse sofrimento. Sim. Né? Minha mãe chorava às vezes por ver a situação, mas não sabia muito bem como resolver. Aí rezava para que passasse e passava, a gente botava uma pedra em cima e continuava a vida até que viesse uma nova crise. E assim ficou durante muito tempo. Aí eu lembro que numa desses momentos mais intensos de crise, minha avó me convidou para ir morar um tempo com ela. Para ver se talvez se o lugar ajudaria. E eu fui pro interior do Pernambuco, fiquei 1 ano lá com a minha avó. E assim, em partes diminuiu, né? Eu dei uma estabilizada, só que quando voltei, aí foi a pior crise da minha vida, depois de 1 ano. E você estava com quantos anos? 17 anos, mais ou menos. 17 anos. Quando eu voltei, as coisas tinham mudado muito. Os amigos mais próximos que tinha estavam em outros estilos de vida, assim. E foi nessa circunstância que boa parte dos amigos descobriram baladas, festas, drogas, essas coisas, bebedeira e tudo mais. E eu voltei a ver aquela situação. E aí bateu aquela crise forte a ponto de eu ter que abandonar a escola e tudo mais. Minha mãe viu que não tinha possibilidade de eu entrar no lugar público. E toda vez que eu me expunha no lugar que tinha gente, eu dava uma crise de pânico, começava a chorar e não gostava de ficar naquele lugar, tinha que ir embora. E aí eu tentei começar a entender a vida a partir de coisas que pudessem dar sentido a ela. Só que aí eu entrava no looping infinito de justificar que nada daquilo tinha sentido. Uhum. Era uma corrida que não daria lugar nenhum. Então, por exemplo, minha mãe falava, vai praticar um esporte. Por exemplo, fui jogar futebol.
Chegava e falava assim, mas qual o objetivo disso? Ficar correndo atrás de uma bola pra chutar a bola e fazer algo, mas isso não dá sentido na minha vida, de jeito nenhum. Aí eu caía no vazio existencial de novo. Aí, vai fazer um curso, pra quê? Pra arrumar um bom emprego. Pra quê? Pra arrumar dinheiro? Pra quê? No final acabar tudo? E eu não achava nada que desse sentido. Eu falava assim, então, a minha satisfação está em não estar nessa vida. E aí começou a vir pensamento suicida, pensamento de morte. Falei assim, a única solução é essa, porque pra mim não faz sentido viver. Mas aí você já estava com 17 para 18 anos. Isso. Aí, olha só, um tempo de quase 10 anos entre a primeira crise, porque assim, eu sou psicóloga, então eu entendo bem o que você está dizendo, né? Começou com um toque, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Sim. E ali você fica escravo daquele pensamento, enquanto você não traz esse alívio. Sim. E gera uma ansiedade muito grande, que não tratado evoluiu para um pânico, que não tratado evoluiu para um pensamento suicida. Então, é extremamente importante a gente pensar que o psiquiatra é um médico que vale a pena visitar, Sem a dúvida. depender do que você está sentindo. Não deixar como uma última opção, né? Sem dúvida, sem dúvida. Foi interessante porque, assim, como meus pais, eles tinham vida de fé, eu comecei, então, a tentar. Talvez a resposta esteja na fé. Só que, a partir da prática de fé que eu experienciei na visita às paróquias, para mim, foi assim, isso aqui também é uma coisa que não tem sentido nenhum. Era muito vazio. Porque a partir da prática de fé dos meus pais, eu não conseguia fazer experiência com a pessoa. E na minha cabeça era alguma coisa também ilusória, não tinha muito sentido. Ainda que eu fosse tentar... Existia um certo temor por conta da educação que tive, que eu não sabia também denominar como temor, mas era meio que um freio para que eu não fizesse coisas erradas, para tentar suprir essa incerteza dentro do coração, esse monte de coisa. Eu ficava assim, será que se eu for usar drogas, não será que não é um caminho, uma solução? Passava tudo na minha cabeça. Só que antes de, talvez, entrar no uso das drogas, eu fui experimentando pelas beiradas, né? Então, vou pra uma balada. Comecei a sair com meninas e tal, e aquelas coisas. Aí vou começar a beber e fui indo. Aí chegou até o dia que os amigos mais próximos já tinham mais acesso a drogas, aí me ofereceram, eu falei, então, deve ser essa a solução. Aí combinamos um dia, inclusive, de fazer o primeiro uso de drogas. E eu lembro que eu estava dormindo, minha mãe era a acompanhadora assídua do padre Marcelo Rossi. Aí eu estava deitado, fui dormir já com o horário combinado pra gente poder. Então a gente tinha comprado maconha no dia anterior. Ó, tal horário, a gente se encontra e tal, e a gente vai fumar tudo isso aqui de maconha pra ver o que dá. Aí eu acordei antes do horário com o padre Marcelo entregando uma profecia pelas vias do rádio. Ele falava assim, ó, você é um jovem, você está me ouvindo agora, eu queria dizer para você que se você for fazer aquilo que você combinou de fazer hoje, você vai e não volta mais. Aí eu falei assim, tá jogando aleatório assim, né? Não é pra mim, né? Não é pra mim. Aí ele pegou e falou assim, ó, é sobre drogas que eu tô falando, se você for, você não volta mais. Você vai entrar com intensidade, então não faça isso. Aí me deu um medo, só que eu não falei nada pra ninguém, não fui. Olha só, um programa de rádio te salvou. Aí eu peguei, não falei nada pra ninguém, deixei aquele guardado. Aí os amigos chegaram me chamando, eu falei que ia ter que sair com a minha mãe, se ela inventar alguma desculpa, e não fui. E hoje eu identifico que isso foi o meio pelo qual eu não entrei nas drogas. Mas assim, mesmo assim, entrei na vida de balada, de curtição, aquela coisa toda, tentando suprir essa necessidade. Só que toda vez que dava o impacto da crise de novo, eu paralisava, não conseguia fazer nada da minha vida. Então, sempre foi dificuldade pra tudo, pra tudo. Entrar na faculdade, eu já entrava com medo. Um novo emprego, já ia com medo. Então, assim, era luta para conseguir permanecer em qualquer ambiente novo por conta disso. Ainda nessa fase de tensão, foi o período que eu parei de ir à escola. Minha mãe identificou que não tinha possibilidade, não conseguia, eu começava a tremer. É um medo constante de morrer pelo fato de estar no ambiente público, assim. Sim. Aí eu lembro que ela começou a falar assim, como é que você vai para a igreja? Vamos tentar se aproximar de um padre. Aí lembro que a gente foi procurar um padre, depois de muita insistência da minha mãe. Esse padre também era psicólogo. Começou a me atender, não só como padre, mas também como psicólogo. Aí foi que concluiu o laudo de depressão e tudo mais. Eu comecei a tomar medicamentos.
para controlar. Só que depois abandonei também. Aí as crises voltavam e a coisa começou a dar uma mudada ou uma estabilizada a partir de um outro padre que fiz amizade. E aí virou uma relação de amizade mesmo, e ele começou a me ajudar nesse sentido. E eu tava saindo muito nessa época, e ele falou assim, acho que é a hora de parar um pouco. Ele nunca proibiu, ele perguntava como é que eram as baladas pra mim, então foi muito cauteloso, assim, o que eu fazia, então foi ganhando minha confiança. Até um dia que ele falou assim, então você parar um pouco mais e arrumar uma namorada fixa. E o que você fazia nessas baladas, assim? A bagunça. Ficava com muitas mulheres ou não? Porque aí nós temos uma ansiedade social e um homem com um vazio existencial, que é um buraco gigante, tentando suprir na balada. Mas a balada ia disparar a ansiedade social, era... Eu tinha que estar com alguém que eu tinha um pouco mais de confiança, e lá era bebedeira e mulherada, era isso, a vida, né? Então, enquanto estava ali, tudo bem, mas quando chegava em casa era de novo a mesma coisa, então eu tentava me distrair. Você usava a bebida para te dar essa força para entrar? A bebida, ela era muito mais um meio de socialização. Sim. Nunca gostei do gosto. Do sabor. Do sabor. Nunca me foi agradável. Mas se para estar num ciclo social era necessário consumir a bebida, assim então fosse. A bebida era via aceitação. Isso. E não pelo efeito do álcool. Porque o álcool, ele também ajuda quem tem uma ansiedade Sim. social a achar ali Sim. aquele medo e ela ter coragem Sim. de enfrentar. Era mais por conta da inclusão. Né? Porque assim, apesar de tudo, eu sempre fui muito cara de pau, eu nunca tive dificuldade, assim, não. Eu tenho uma certa timidez, mas isso ainda era um problema pra mim, não. Aí, fiquei assim durante muito tempo, até que esse padre, ele falou pra mim assim, então você agora parar com a pessoa? Eu falei, se aparecer, padre. E aí foi que apareceu a Carol. Que hoje é minha esposa. E você tinha quantos anos? 18 para 19 anos, mais ou menos. E quando aparece a Carol na sua vida? Foi diante de todas essas coisas que iam acontecendo. Aí, e de fato, estabilizou bem. Aí entrei na vida profissional e a cada emprego era uma dificuldade muito grande com relação a isso, né? Aí, só que a Carol foi me ajudando a estabilizar, a dar sentido de propósito na vida e tal. Porque eu precisava muito de sentido para poder me engajar verdadeiramente em alguma coisa. Só que assim, depois de um tempo com a Carol, eu fui percebendo que aquilo não seria curado intuitivamente. E muito mais do que buscar uma cura especificamente ali, eu tinha que arrumar uma maneira de aprender a lidar com aquilo. E eu fui desenvolvendo um mecanismo para isso. Então eu ia percebendo gatilhos e tal. Embora eu não conseguisse desempenhar bem o que eu deveria desempenhar por conta das crises, eu não me expunha publicamente. Então eu fui aprendendo a lidar dessa forma. E assim fui seguindo a vida. Aí quando estava com 24 anos, aqui já dando um salto, tempo de namoro ali, eu já estava quase concluindo a faculdade. E aí aconteceu o caso de um acidente na minha família, que foi onde as coisas começaram a virar de vez, assim, para que eu pudesse resolver essa situação dentro de mim e dar um novo rumo para minha vida. E que tipo de acidente é isso? O que aconteceu? Nós estávamos em casa, eu, minha mãe e meu irmão mais novo. Os outros irmãos já eram todos casados nessa época. E moravam então os meus pais, eu e meu irmão mais novo. E no dia, era um meio de semana, não lembro o dia especificamente. Na parte da manhã, meu pai sai para ir ao banco. E ficamos eu, meu irmão, minha mãe e a Carol, que estava dormindo lá em casa nesse dia. Em casa. Aí a Carol acordou, porque ela ia começar o primeiro dia de trabalho dela. Inclusive, é interessante porque ela é jornalista, né? Formada em jornalismo. E era o primeiro dia dela no jornal local de Guarulhos. Eu fui levar ela no trabalho, voltei para casa, falei, vou dormir mais um pouco, daqui a pouco levanto para ir trabalhar. Era bem cedo. E assim que deitei na cama de novo, escutei um estrondo muito grande. Uma espécie de um estouro. Apesar de ter sido muito alto, como eu não vi nada fisicamente acontecendo ali no ambiente onde eu estava, eu achei que tinha sido uma bomba ou alguma coisa do tipo. Lá na rua? Na rua. E porque estava sonolento também, né? Então eu não consegui identificar que estava tão perto de mim.
Aí, sei lá, fração de segundos depois, outro estouro, só que aí começou a cair tudo em cima de mim, minha casa, assim. Aí eu não entendi mais nada. Meio que perdi um pouco do sentido das coisas, não consegui entender muito bem o que estava acontecendo. Ah, daí, só que, sabe quando você escuta um estouro e os ouvidos meio que tampam, assim? Uhum. Fiquei desse jeito, meio sem conseguir responder os sentidos. Aí foi passando, eu fui retomando a consciência e comecei a sentir um cheiro de diesel muito forte. E quando eu vi o diesel estava em mim, eu tava todo molhado de diesel, assim, todo sujo, terra em cima de mim, comecei a tirar a terra e tal, e tentando entender, porque eu não entendi o ambiente onde estava ainda, né? Eu não tava para reconhecer o quarto. Aí quando consegui levantar, eu bati minha cabeça em uma coisa, só que não consegui enxergar o que era, e tinha muita poeira. Aí fui baixando a poeira, coloquei a camiseta toda molhada de diesel assim no rosto, e é quando vieram um pneu de um caminhão. Um caminhão Um bateu caminhão. na sua casa. E caiu por cima, vocês vão entender. Aí eu fiquei sem entender também. Eu falei, como o caminhão tá aqui dentro de casa? Eu fui tentar sair, não conseguia passar. Só que aí quando o sentido foi redobrando, assim, foi retomando, eu comecei a escutar muitas vozes gritando, vai explodir, vai explodir, vai explodir. Só que assim, eu não conseguia sair. Tava preso. Aí fui tentando ver soluções ali. Eu lembro que eu dei um grito pra ver se eu acordava de fato e tentar tomar uma ação ali pra possivelmente salvar minha vida, porque o que eu escutava é que explodia e eu tava preso e não conseguia sair. Aí, Preso nos escombros. nos escombros lá, a bagunça toda. Aí comecei a ver as brechas, assim, a poeira foi baixando um pouco depois de um tempo e eu fui passando. Aí vi minha mãe longe, assim, chorando, meus filhos, o pessoal tentando tirar ela, falando que não ia sair. Aí eu peguei e cheguei até ela, nessa situação. Aí eu falei, cadê o Elton, né? Perguntei pra ela, ela falou, você tá preso lá, ele não consegue sair. Aí eu falei, então eu não vou sair também, deixa ele aqui. Aí fui tentar retirar meu irmão. Aí pra que vocês entendam agora, porque é difícil entender como é que um caminhão cai na parte de cima de uma casa. Lá onde a gente mora, nos fundos da casa da minha mãe, é uma ladeira, tá mais alto do que a casa aqui embaixo. Aham. E no alto, vou colocar aqui para o pessoal ver, no alto da ladeira tinha uma fábrica de papel. Então um caminhão tava lá carregando os papéis, ele tava com 12 toneladas de papel. E um rapaz foi brincar no caminhão, não sabia como manusear, acabou que perdeu o controle. Aí bateu no muro da empresa e esse primeiro estouro foi o muro da empresa caindo numa parte da minha casa que não atingiu meu quarto. E, inclusive era o quarto do meu irmão. Aí bateu e não parou, ele continuou descendo, ele caiu dentro da minha casa. E quando ele bateu, ele foi derrubando tudo. Aí, na hora que bateu na parede da casa da vizinha, ele travou e ficou a ponta dele lá em cima do muro e o resto dele dentro da minha casa. O restante dele lá. E ficou uma fresta assim, cheia de entulho em cima, que era onde meu irmão estava. Então, se ele terminasse de cair, tinha esmagado meu irmão. Esmagava ele. Ficou pendurado, balançando. Só que assim, estourou os tanques de diesel, os fios, tudo pendurado, aquele monte de coisa. Cenário de guerra, assim. Aí eu cheguei, ele tava lá, eu comecei a bater pra chamar por ele. Aí escutei a voz dele bem baixinha. Eu tô bem, mas eu tô preso. Não consigo sair. Aí eu falei, então vou tentar tirar. E quando eu batia pra tirar as coisas, o caminhão balançava. Ele falou, não balança, não, ele vai cair em cima de mim. Eu falei, meu, fazer o quê? Você vai explodir, eu preciso fazer alguma coisa rápido. Aí, um rapaz estava trabalhando numa casa ao lado, viu o meu desespero, ninguém entrava pra ajudar com medo. Ele entrou pra me ajudar. A gente começou a tirar as coisas, eu falei, vamos derrubar, porque entre explodir e cair, a gente pelo menos tem uma chance. E a gente foi tirando as coisas e conseguimos resgatar ele, todo ensanguentado, arrebentado assim. Aí socorremos ele e no resumo da história acabou a casa, não sobrou nada, absolutamente nada, pertences pessoais, nada. A gente tinha a roupa do corpo do jeito que tava. Gente. Daquele jeito. Aí a gente saiu de casa, a Defesa Civil chegou no local, interditou 10 casas à direita, 10 casas à esquerda, corpo de bombeiro, aquele monte de coisa, e aí virou uma loucura a nossa vida. Você vai segurar agora essa história aí. Porque, que história, né? Não é todo dia que um caminhão cai na casa da gente. Um avião seria mais comum, né? Exato, do jeito que está hoje, né? E para que a gente possa ir para o intervalo, eu quero provocar você a reflexão desse vazio existencial que ele trouxe para a gente. Que muitas vezes nós não sabemos dar nome, mas Santo Agostinho, ele falava, né? E aí muitos filósofos, muitos psicólogos falam que de fato todo mundo tem esse vazio existencial. Eu tenho, você também tem.
E aí Santo Agostinho foi o único que encontrou aquele que tem o tamanho exato deste vazio. E o nome dele é Deus. Deus tem o tamanho exato do nosso vazio existencial. Mas esse Deus, ele não é encontrado em ritos, em pastorais. Ele é encontrado na pessoa, no relacionar-se com ele. Relacionando com Deus, ele encaixa dentro deste buraco. E aí você não vai mais precisar encontrar em baladas, em mulheres, em homens, em relações sexuais, em drogas, em trabalhos, no consumismo, algo que seja do tamanho deste buraco. Então eu já estou te dando essa dica. Reveja a sua vida. Veja onde você está tentando suprir esse vazio. Se o seu caminho está certo ou se ele está errado. E no próximo bloco nós vamos ver qual o impacto desse acidente na vida dessa família. Te espero no próximo bloco. Se um caminhão caísse na sua casa, destruísse tudo e você ficasse preso nos escombros, o que aconteceria na sua vida? Nós vamos saber o que aconteceu na vida do Everton. Você pensa se fosse com você, o que aconteceria? Depois de tudo isso, de perder a casa, o que aconteceu com a sua família? Bom, assim que aconteceu o acidente e meu irmão ter sido resgatado, a primeira palavra de louvor veio à tona, pelo menos de maneira audível, nos lábios da minha mãe. Ela começou a glorificar a Deus no meio da bagunça. Né? Obrigado, Senhor, bendito seja o nome do Senhor, e a sua palavra de louvor. E eu comecei a ficar indignado com aquilo. Eu falei assim, mas por que louvor? A gente perdeu tudo, Foi. Mãe. Né? E é engraçado que eu confrontava ela de fato. E ela falou, meu filho, Deus poupou a vida de vocês. Mas você vive na igreja, servindo o Senhor. E é o que Ele te dá em troca. Esse seu Deus, pra mim, não tá fazendo muito sentido isso. E eu fiquei revoltado. E eu lembro que eu precisava das coisas do trabalho, coisas corriqueiras. Meu computador, não tinha nada. Aí toda vez que eu precisava de uma coisa assim que não conseguia, por conta daquilo, eu falei assim, ela tá glorificando a Deus. Eu jogava na cara dela isso, né? Uhum. Mas ainda assim, por conta da firmeza dela, diante daquela situação, eu tentava respeitar. E aí que a coisa começou a ficar claro que Deus estava agindo através daquela situação. Porque eu estava no último, se não me engano, no último ano, né, da faculdade, e comecei a recordar-me que desde o primeiro semestre da faculdade tinha um amigo que ele me convidava para ir para retiros espirituais, lá na faculdade, desde o primeiro semestre ali. E eu sempre inventava uma desculpa, às vezes falava que ia para ele parar de convidar, e no dia dava uma desculpa e não ia. E minha mãe falava assim, meu filho, é Deus querendo falar alguma coisa nessa situação e tal. Aí eu falava, mãe, pra mim não faz muito sentido não, mas eu respeito a sua fé e fico com aquela situação e tal. Aí esse amigo interviu de novo, falou assim, agora é a hora de você ir, então. Nesse momento, vocês tinham mudado de casa? A gente foi morar no hotel, a gente ficou 5 meses morando no hotel. 5 meses no hotel. Foi. Então, você imagina a bagunça das coisas, né? Você não tinha rotina. A princípio, legal, fui morar no hotel. 2 semanas. É legal isso, o ponto está de turismo, né? Morar agora, é diferente. Você tinha que chegar no horário que sair de casa para as suas atividades. Você tinha que voltar no horário do jantar, por exemplo. Sim. Você não tinha essa liberdade, então você tinha que estar de acordo com os horários do hotel. Dependendo de qualquer coisa. Mas aí a sua casa foi reconstruída? Do zero. Começou do alicerce de novo. E aí foi a empresa? A empresa. Construiu. Isso, foi. Aí, tem um processo rolando até hoje, na verdade. Não imagino que dê em nada, também nem tem esperança que dê. Porque a graça que eu queria alcançar, eu alcancei. Ainda que eu não soubesse que queria. Aí, enfim, a gente ficou morando no hotel lá durante 5 meses, aquela coisa toda. E esse meu amigo, ele começou a utilizar o último gás dele com todas as forças, porque ele sabia que era importante que eu tivesse a oportunidade de ser exposto ao Evangelho. Uhum. Aí eu lembro que estava na época do carnaval e ele fez complô com a minha mãe para me incentivar e como é que fala? Me induzir a ir lá, né? Eu me persuadi e eu aceitei o convite. Com a condição que fosse eu, meus pais, a Carol e meu irmão. Bom, e eu 5 para o retiro de carnaval. Aí beleza, a gente falou que ia, só que quando chegou nas vésperas, mais especificamente num dia antes, na véspera mesmo, tava aquela correria
conta da construção da casa, então a gente tinha que acompanhar a obra, aí tinha que ir, sei lá, na loja, ver porta, ver essas coisas. E a gente falou assim, é uma boa desculpa pra não ir. Porque aí ele tava naquela loucura e tal, eu peguei e liguei pra ele, falei assim, eu não vou conseguir ir por esse motivo. Trouxe toda uma causa justificável. Ele falou, não, peraí que eu vou falar com a sua mãe. Aí foi lá, falou com a minha mãe falou assim, não, faz o seguinte então, me dá um presente, vá você, eu e seu pai ficamos pra cuidar dessas coisas. Aí meu irmão falou assim, então eu vou ficar pra ajudar eles. Aí eu falei, então eu não vou. E ficou aquela confusão. No final das contas chegamos à conclusão, meu pai e minha mãe ficaram, fomos eu, meu irmão E a Carol? e a Carol. Fomos para o retiro. Assim, transtornado, porque a gente 4 dias, meu Deus do céu, no retiro da igreja, um jovem, dançando, aquelas coisas assim, não é pra nós. Cheio de preconceitos. Totalmente assim. Parece que vai ser. Eu lembro que a gente ficava brincando, né? Serão 4 dias de animaizinhos subindo de 2 em 2 e o pessoal fazendo a gente dançar lá. Vai ser terrível. Mas mesmo assim a gente foi. Acabamos que a gente foi e tal. Aí, primeiro dia do retiro, a gente viu o pessoal assim, pessoal, gente boa, tranquilo. Inclusive era um retiro dos Jovens Sarados. Ah, legal. Aí a gente falou, não, pessoal, gente boa, mas nada demais. É um retiro, quer dizer, retiro de igreja, a gente pensou, né? Aí eu lembro que no segundo dia, e assim, eu fazia muito questionamento, porque tinha as pregações, e depois vinham os grupos de partilha, e eu metralhava o coitado dos servos com um monte de perguntas, justamente porque, falando que no final das contas, tudo chegaria a uma estrada sem sentido como qualquer outra coisa da vida. Uhum. Eu falava assim, são práticas religiosas, mas como pratica essa, pode praticar qualquer outra. E tudo aquilo que vocês defendem quando verdade de fé, foi desenvolvido pela fé que vocês estão defendendo. Então não faz sentido nenhum para mim. É verdade por quê? É verdade porque a Igreja Católica falou que é. Ou seja, para manter o poder dela, da mesma forma que qualquer outra religião também faria. Embora tivesse o temor de Deus, eu tinha meio com aversão à estrutura religiosa. Porque Sim. A religiosidade. ela não me garantia que, de fato, eu conhecesse uma pessoa a partir da prática religiosa. Então, para mim, aquilo não fazia muito sentido. Até que chegou no segundo dia e teve um momento, uma procissão com um crucificado. Né? Então, era um seminarista, o nome dele é Wellington, não sei por onde ele anda. Nunca mais ouvi falar dele. Aí ele começou a fazer uma procissão com Jesus crucificado, e eu lembro que ele falava muito a respeito do amor de Deus. E conforme a música foi tocando, ele foi passando com o crucifixo no meio dos retirantes. E toda vez que ele chegava diante de alguém, então acho que a proposta dele era passar por todas as pessoas que estavam lá na sala de palestra do retiro. E ele ia passando, as pessoas tocavam, algumas até beijavam o crucifixo. E eu comecei já a fazer o meu raciocínio cheio de preconceito. Falei, mas um pedaço de madeira aí, o pessoal tá tocando. Não faz sentido, tá vendo? É disso que eu tô falando. Estão induzindo as pessoas a tocar e beijar um pedaço de madeira, de tal forma a emocioná-las e elas tentarem convencer elas que foi uma experiência com Deus que eles fizeram. Só que eu via algo muito mecânico naquilo. Aí eu peguei e comentei com o meu irmão que estava do meu lado. Falei assim, ó, o que eles estão fazendo é isso. Aí comecei a tentar induzir a ele não tocar também no crucifixo. Porque se eu não tocar sozinho, só eu não tocar, eu vou me expor muito, vão achar que, sei lá, que eu estou endemoniado ou alguma coisa do tipo. Então eu falei assim, você vai tocar? Eu não vou. Tentando induzir ele, né? Eu falei pra Carol a mesma coisa. Aí eles falaram assim, eles nem responderam, ficaram naquela situação. Aí veio vindo o crucifixo, aí eles estavam antes de mim, aí ele tocou, a Carol tocou, eu falei, só que faltava. Aí, quando ele tava pra vir pro meu lado, eu falei assim, eu vou tocar também, porque também só toca, ele passa e vida que segue. Aí ele parou com Jesus crucificado diante de mim, e aí é uma coisa que agora aqui já sai toda a racionalidade, e quando eu lembro, eu faço a experiência de novo, entendeu? Pra mim é muito forte isso, porque o crucifixo ele chega diante de mim, e eu não consigo até hoje verbalizar exatamente o que aconteceu, porque eu lembro que eu não sei se eu tentava não tocar, só que ele me atraía e eu não conseguia segurar as minhas mãos, ou se eu queria tocar e não conseguia. Porque eu vi meio que meus braços enrijecidos. E diante disso me veio medo. Eu falei, blasfemei, recebi um castigo, alguma coisa do tipo, pensava. Aí eu ouvi uma voz interior, falando, não é você que vem até mim, sou eu que vou até você. Você não queria fazer a experiência? Vem e toca. Aí eu me lancei no crucifixo, abracei o crucifixo e acabou a procissão, porque eu não soltava mais o crucifixo, chorando copiosamente ali. Porque a minha convicção foi o quê? Não foi uma religião, não foi uma energia, não foi uma força, não foi uma indução, foi uma pessoa que falou comigo. E era como se
aquele retiro inteiro fosse tudo falso, a partir da presença de verdade que aquela voz representava. E, obviamente, na circunstância eu não sabia, eu não tinha conhecimento bíblico absolutamente nenhum, praticamente. Só que, depois de um tempo, eu lendo a passagem do Evangelho, que quando Jesus ele ressuscita e se coloca no meio dos discípulos, e ele adentra o lugar onde eles estão, com as portas fechadas, dá a impressão, humanamente falando, que Jesus é um fantasma. Mas, quando eu li isso e lembro da minha experiência, eu percebi que, na verdade, só Jesus era verdade e parecia que tudo aquilo tinha algum tipo de corruptibilidade que se dava por conta da mentira do mundo. Então, não é que Jesus era um fantasma, é que tudo estava aquém da verdade autêntica do Cristo ressuscitado. E depois eu fiz essa ligação com o momento em que vivi lá no retiro, parecia que ele era a verdade plena. E ainda que tudo aquilo que acontecesse tivesse verdade, também estava comprometido por mentiras. E tudo... Aí eu vi que tudo de fato não tinha sentido, só ele tinha sentido, aquele sentido que eu tanto buscava. Eu falei, de fato essas coisas não deram sentido de eternidade, porque esse sentido de eternidade está nessa voz de uma pessoa que falou comigo. Então a convicção é que é uma pessoa de fato que falou. E eu entendi que a minha vida ela teria sentido a partir do relacionamento com aquela pessoa, porque ela deu sentido à verdade da existência. E eu saí dali apaixonado, decidido a entregar tudo que tivesse que entregar para perseguir aquela voz que comigo falou, vem e toca. E hoje o que move a minha vida, o meu respirar, o meu tempo, o suor, os meus raciocínios é para tocar aquilo que eu toquei outrora, a minha perseguição, constantemente. E eu sabia que eu nunca mais seria a mesma pessoa. Então existiu um Everton que morreu quando chegou naquele retiro, um Everton que nasceu ao sair dele. Eu lembro que quando eu não queria sair do lugar, do ambiente do retiro, e mesmo assim não teve como evitar eu sair. Eu lembro que eu passei pela Marginal Tietê, né, um caminho que para mim já era muito conhecido, e eu via meio que como os prédios derretendo, assim. Sabe, que sentido faz estar nesse mundo se ele é a verdade? Que sentido faz fazer qualquer outra coisa da vida se não for entregar a vida para ele? E eu não conseguia entender as pessoas de igreja que não tinham essa sede. Se Jesus de fato é a verdade, se a Bíblia está falando a verdade, eu creio que ela está falando a verdade. Se Jesus é o que a Bíblia está falando que ele é, não faz sentido fazer uma escolha moderada por Jesus. Não faz sentido fazer uma escolha apática por ele. Não faz sentido dar absolutamente tudo. Não faz sentido fazer outra coisa da vida. Então eu vi que o único sentido que a vida tinha era Jesus, não podia fazer outra coisa. E a Carol? Teve ou não teve a experiência dela ali? Eu lembro que os três vivemos experiências particulares de conversão. Porque a vida dos três foram transformadas a partir daquele retiro. Então quando você volta com ela, o namoro também ganha um outro sentido. Totalmente. Eu lembro que a gente vivia uma vida praticamente casado. Dormíamos juntos praticamente todos os dias. E num momento lá no retiro, a gente sentado um de frente para o outro, e a pessoa que estava conduzindo a oração levava-nos a buscar contemplar Deus naquela pessoa que estava na nossa frente. E naquele exato momento, sem que eu proferisse uma palavra a ela ou ela a mim, sem que tivesse um acordo formal, a gente decidiu viver a castidade. Mas até hoje não existiu assim, falando, vamos viver a castidade. Não, a gente sabia que existia algo sagrado no outro que não poderia ser violado. Aquela voz que falou comigo estava presente nela e eu não poderia violar de forma impura aquele ambiente sagrado que era ela, por conta do que ela portava. E a gente começou a viver a castidade. É curioso porque a gente namorou 10 anos, a gente falava aqui em off, a gente namorou 10 anos no pecado e 10 anos na graça. Olha, 5 anos no pecado e 5 anos na graça. Como se fosse um tempo para redimir tudo aquilo que vivemos longe de Jesus. Mas eu vejo o cuidado de Deus nas nuances da forma que tudo aconteceu, porque foi o seguinte: depois desses 5 anos de namoro totalmente mundano e pagão, a gente saiu com uma sede tão grande de Deus que a gente foi fazer uma imersão numa escola de evangelização. Então, inevitavelmente, a gente teve que ficar afastado, porque pelas nossas forças, certamente não conseguiríamos, né? Então, a graça de Deus já começou a agir nesse sentido, porque a gente morou separados durante um ano. Então, foi meio que a desintoxicação daquela vida que a gente levava. Então, essa escola que você diz, ela durou um ano. A gente ficou um ano na escola assim que acabamos a gente se converteu em 2014. De 2014 ao final de 2015, a gente fez acompanhamento para ir para essa escola de evangelização.
uma vida frenética, assim, a gente preencheu toda a nossa agenda com coisas de igreja. No começo de 2015, a gente foi para essa escola de evangelização. Eu ia sozinho, tomei a iniciativa de ir sozinho. Inclusive, aí veio a crise vocacional. Não sabia mais que ia namorar, eu só queria Jesus. Né? Eu preciso de um mosteiro, preciso ficar recluso só para Jesus. Eu lembro que comecei a pesquisar, achei a ordem dos cartuchos, eu falei, nada menos que isso. Queria algo no estilo de eremitério, assim, sabe? Uhum. Era esse pensamento, não faz sentido fazer outra coisa a não ser entregar-se inteiramente a ele. E aí virou aquela loucura, né? A Carol chorava e falava assim, tá, mas você tem que decidir da sua vida o que você quer. E eu ficava naquela loucura, buscando. Qualquer coisa que me convidasse que era da igreja, eu ia. Fiquei nesse sentido. Acho que é comum a todas as pessoas que se converteram, você sabe disso, né, Aline? Aí, só que apareceu a proposta da escola, eu falei, eu vou. E quando eu falei, vou, ela falou assim, gente, eu falei, não sei, depois a gente vê isso. E na hora que eu falei que tomaria a iniciativa, ela começou a chorar, a gente estava num grupo de oração. E a moça que fez o convite viu a situação, veio remediar ali e falou, vai também, faz a sua inscrição. Daí ela pegou e fez a inscrição. Meu irmão viu a gente fazendo, fez também. Foram os três. Fomos os três. Aí fizemos um processo de 6 meses ali, processo seletivo, de acompanhamento e tudo mais. Aí os três passaram, ganhamos a bolsa e ficamos lá 1 ano imersos nessa escola de evangelização, fazendo missão e estudando a fé. Que legal. Aí, assim que acabou o período de escola, 2 amigos de 7 Lagoas, em Minas Gerais, estavam fundando uma comunidade, pediram ajuda, a gente foi para lá, ajudar na fundação. Então, saindo da escola, já emendamos lá. E aí já foram 2 anos, praticamente, envolvidos só na missão, dessa nova fase de namoro. Então, aí você vê Deus trabalhando para que a gente se mantenha no propósito. Exatamente, para viver a castidade. E ela viveu firmemente com você. Firmemente. Até vocês se casarem. Até casarmos. Sem arredar Então o pé. a gente pode dizer que você teve 2 grandes mulheres. A mãe, que te sustentava, que glorificava a Deus mesmo diante da tragédia. Sim. Mas uma mulher também que, encontrando aquele que você havia encontrado, que é o amor, que é a verdade, ela conseguiu também não ser a tentação na sua vida. Sim. Né? Levá-lo para o céu. Pensando nisso, você vai olhar ali, que você vai ter uma surpresa. Tem 2 pessoas querendo falar com você. Oi, meu bem, era pra eu estar aqui com as crianças gravando, mas eu sabia que se eu fosse contar pra elas, elas iam abrir a boca e contar pra você que a gente estava gravando esse vídeo, né, de surpresa. Mas esse vídeo é pra gente dizer o quanto nós te amamos, o quanto a gente é grato a Deus pela tua vida. Eu queria dizer aqui o quanto eu te admiro, esse homem que você tem se tornado, esse seu desejo de sempre levar a palavra de Deus, anunciar aquilo que o Senhor fala ao teu coração. Eu vejo que o seu coração está sempre desejoso por conhecer mais de Jesus, estar mais próximo de Jesus, e você não quer guardar isso só para você, você quer entregar para as outras pessoas também. Eu fico imensamente grata a Deus por isso e louvo a Deus pela sua vida e conte comigo sempre. Te amo muito, meu amor. Oi, filho. Para mim, como sua mãe, para o seu pai também, toda a nossa família, é um grande orgulho em ter você nesse caminho que Deus está levando. Você levando as palavras de Deus para as pessoas, levando as pessoas a buscar as coisas do alto. Nós se orgulhamos muito de ter você nesse caminho. Que Deus abençoe você, a Santíssima Trindade lhe proteja, que você siga em frente até o dia que eu chamar você para a eternidade. Isso aí é sacanagem já, né? Isso aí. Você achou? Tava combinado, não. Tava não. Quem são essas 2 mulheres para você? Rapidamente. Então, a Carol, minha esposa, né? É a minha companheira idônea, né? Adequada que Deus me deu. E diante das crises vocacionais, eu sabia que se caso eu casasse, teria que ser com ela, não poderia ser com outra pessoa, né? E diante de toda a confusão, eu falava assim, eu preciso dividir a vida com alguém e tem que ser com ela. Então, ela que dá sentido, eu sou muito melhor por conta dela na minha vida. Eu sou muito mais parecido com Jesus porque tem ela na minha vida. Ela é a mulher da minha honra. Um dos meus maiores objetivos de vida é ser fiel à mesma mulher até o final dos meus dias. É a mulher do meu sacrifício, do meu suor. E devo muito a ela por ter tido paciência, ter esperado as minhas confusões e acreditar naquilo que eu empreito até hoje. Talvez para ela muitas coisas que eu invento fazer não tem muito sentido, mas eu vejo que ela apoia só porque quer me amar.
Ela esse acredita apoio. em você, Acredita. né? E minha mãe, porque minha mãe, eu tenho dó dela às vezes, né? No bom sentido da colocação, porque foi quem sofreu quando eu sofria. Principalmente com essas crises existenciais. E era nítido o semblante da minha mãe, o sofrimento que a atingia por não conseguir livrar a dor que existia em mim. Eu lembro que em uma dessas visitas ao padre que me atendia como psicólogo, eu saí e escutei de tabela ela chorando, pedindo, implorando, pelo amor de Deus, que o padre fizesse alguma coisa para aliviar o sofrimento do filho dela. Isso me marcou demais, assim, sabe? E a alegria hoje é poder falar para ela que o Deus que ela acredita, o Deus que ela glorifica, o Deus que ela serve até hoje, trouxe resposta para todos aqueles conflitos. E eu vejo, inclusive, um propósito atrás daquele sofrimento que enfrentei. Eu não sei quanto tempo a gente tem, mas acho que é muito bom falar isso, porque talvez alguém que esteja nos ouvindo também sofra dessas mesmas coisas. Como é que foi que você superou isso? A fé eliminou isso da sua vida? Eu entendi a partir do salmista dizendo que onde quer que eu estivesse, lá ele estaria. Suba no mais alto dos céus, lá ele está. No mais profundo dos abismos, lá ele está também. E eu entendi que o meu consolo, a minha cura, tudo que eu buscava é a presença dele. Então, quer esteja eu onde estiver, ele lá estará. Então, o que eu preciso não é necessariamente a cura desses conflitos, mas a presença dele. Então, eu parei de pedir. Foi a minha cura. Porque eu sabia que se talvez ele desse a cura que eu tanto pedia, eu começaria a idolatrar aquela cura. Uhum. E eu não digo que hoje não exista um fantasma dessa situação que vira e mexe ele tenta me assombrar, mas não tem mais domínio nenhum sobre a minha vida, porque muitas dessas crises elas se dão pelo excesso de futuro. E o futuro, quem criou, talvez você não entenda imediato o que eu falo aqui agora, foi o demônio. Quando a gente está o homem está na sua situação paradisíaca lá no Éden, o demônio chega e fala, né, no dia que você comer, você será. Ele coloca uma condição de excelência no futuro. No dia que você comer, você será, mas Deus já havia nos criado a mais semelhança dele. Então, o que Jesus me mostrou? Ele mostrou que a eternidade está diante de mim e não adiante de mim. Eu já posso contemplá-la agora. Eu já ainda não. Deus me criou perfeito, ainda que eu não esteja pronto. Eu não preciso necessariamente de uma cura laudada para que eu viva a plenitude do meu chamado, do meu propósito. Excelente. Eu posso viver a plenitude do meu propósito, mesmo com o desafio dos meus dramas. Então, ele não me paralisa ainda que ele exista, né? E o que eu preciso não é necessariamente da cura, embora Deus esteja disposto a curar, se assim for da vontade dele. Você colocou no lugar certo as Exatamente. coisas, né? E nosso tempo já está acabando, mas eu fiquei sabendo que existe um apostolado Ah, sim. com o nome do barco. É o No Barco. O que é o No Barco? No Barco ele começa com uma iniciativa de evangelizar na internet. Então, hoje, de forma mais específica, é um podcast. A gente vai ao ar toda segunda-feira, 10 horas da manhã. E o nosso intuito é levar o máximo de pessoas para outra margem, né? A palavra que nos dá o rema aí, né? O significado do No Barco é Marcos 4,35, passemos para outra margem. Então, a gente entendeu que Deus quer que a gente vá para outra margem. A gente entende a outra margem como um deslocamento não só geográfico, mas também espiritual, um crescimento de conhecimento da pessoa de Jesus Cristo e se tornar cada dia mais parecido com Ele. Então, a gente quer ir, quer levar o máximo de pessoas conosco. Por isso, Vocês param um barquinho numa margem, chama o povo, entra aqui, gente, e conduz. exatamente. Esse é o nosso Que propósito. legal. E além do No Barco, obviamente, a gente já exercia apostolado desde o tempo da escola de evangelização. Então a gente prega o evangelho em retiros, em grupo de oração, enfim, já há 10 anos a gente faz isso. Você e a Carol. Mais especificamente eu, né? Hum. Então, durante 10 anos, né, a gente trabalhava numa empresa, normalmente. Na semana a gente estava em missão. Nos últimos 2 anos, que é o tempo mais ou menos do No Barco, a gente está integralmente na missão. Então, todo final de semana a gente está por algum lugar do Brasil anunciando esse Cristo que transformou a nossa vida, Esse é nesse barquinho. nesse barco. E eu queria que você deixasse um recado para os jovens que talvez estão aí se identificando com a sua história, principalmente perdido dentro dessas angústias interiores, dentro deste vazio existencial. O que você poderia deixar aí de recado para eles? Então, utilizando-se da passagem do No Barco, que é a passagem que move o meu coração nesse sentido do apostolado, a gente entra nesse mar que é a vida e, inevitavelmente, levanta-se tormentas, levanta-se tempestades, e a gente tem uma tendência muito grande a focar nelas.
esquecendo-se que ainda que Deus esteja calado, ele está dentro do barco. E a tempestade, ela tem não como objetivo principal nos impedir de ver a outra margem. Não é esse o objetivo principal da tempestade. É de nos fazer esquecer a palavra de comando lá no início da caminhada. Passemos para outra margem. Alguém garantiu que a gente chegaria do outro lado. Independente do que aconteça entre uma margem e outra, ele garantiu, e não só garantiu, como está lá dentro do barco. Então, independente do que você esteja vivendo na sua vida, tudo que se levantar para tentar te paralisar tem o intuito não de te fazer enxergar a outra margem. Não é uma cortina de fumaça necessariamente para esconder o objetivo final, mas para esconder quem te chamou, né? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 1 ainda ele diz, né, que Deus nos criou antes da criação do mundo, já nos fez um chamado antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Então, que a gente busque crescer na consciência de quem nos chamou, e nos chamou antes de qualquer coisa que esteja atingindo a tua vida. Talvez você fale assim, Everton, você não sabe a minha realidade. Sou fruto de um adultério, sou fruto, vou ser bem dramático, fruto de um estupro, fruto de uma questão social muito difícil. Mas antes mesmo de qualquer uma dessas circunstâncias, ele já havia te chamado. Então, o que veio depois não pode ser superior àquilo que aconteceu antes. E o que aconteceu antes foi o quê? Deus te chamou à vida e te disse, vamos para outra margem. Permaneça firme. Vamos para outra margem. Para mim ficou claro na sua história que a sua conversão, ela se dá pelo encontro, pela experiência, mas também uma conversão teórica, né? Porque se não existisse essa teoria, essa base, talvez você também não conseguiria sustentar, buscar essa voz. Exatamente. E eu falo muito que nós precisamos ter o encontro e o conhecimento. Exatamente. Porque só o encontro vai chegar uma hora que eu posso me perder. Só o conhecimento vai chegar uma hora que vai me faltar a experiência com a pessoa. Né? Quando eu encontro pessoas que se convertem pela experiência e pelo conhecimento da igreja e bíblico, o conhecimento de Jesus Cristo, a gente percebe que é uma conversão sólida. Deus abençoe você, sua família, sua missão, que você continue aí atravessando as pessoas para o outro lado da margem. Amém. Muito obrigado. E a você que nos acompanhou, que você possa ter coragem de permanecer dentro do seu barco, sabendo que do outro lado o Senhor, Ele está com você no barco e Ele também te leva e te espera do outro lado da margem. Não tenha medo. Reveja aí este testemunho, assim como todos os outros, dentro das nossas plataformas, no CN Plus, no YouTube da Canção Nova, que você possa fazer suas reflexões, porque o objetivo do Gente de Fé é promover em você também e despertar a fé que pode estar adormecida a partir dos testemunhos que estão aqui. Eu te espero no próximo Gente de Fé.